Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth Belchior e hoje eu vim falar sobre esse assunto, né? Falar e compartilhar com vocês o que fazer diante das tempestades da vida, né? Por quê, gente? Porque nessa vida a gente passa por muitas tempestades. Você querendo ou não, você vai passar por tempestades, por furacões, por tribulações, né? O próprio Jesus disse quando esteve na terra: no mundo você haverá de ter aflições, mas lembre-se, eu venci o mundo, né? Então lembre-se sempre dessa frase que Jesus disse. Então eu quero compartilhar com vocês um pouquinho o que eu faço quando eu tô, né? Quando eu tenho que passar por uma tribulação, gente. Olha, eu vou falar para vocês, e cada vez que eu já passei por tanta tribulação na minha vida, se eu contar aqui para vocês, você chora, porque foram muitas tribulações mesmo, e eu passei por elas, graças a Deus, e a Deus mesmo, gente. Porque diante da tribulação, o que você tem que fazer? Eu vou te aconselhar aqui, porque cada vez mais Deus me surpreende quando eu estou nas tribulações. Ele me mostra o que eu tenho que fazer, né? O Espírito Santo de Deus, ele mostra para mim como que eu devo agir. E vou compartilhar para vocês uma tribulação que eu passei, a mais recente. Espero que tenha sido a última, Jesus, né? O que aconteceu no ano passado, em outubro do ano passado, né? Passei por uma tribulação na área da saúde. Não foi comigo. E eu também não vou expor a pessoa aqui, porque eu não gosto de expor ninguém nas redes, né? Eu exponho a mim, não as pessoas do meu vínculo familiar, a não ser que eles queiram, né? Então, e uma pessoa do meu vínculo familiar, uma pessoa que eu amo muito, teve um problema de saúde, né? E acabando que, a princípio, era um problema normal, né? Era uma hérnia de disco, a princípio, né? O que a gente achava ser. Tanto que demorou meses para descobrir o que realmente essa pessoa tinha. Até então nós pensávamos que era uma hérnia de disco e depois o tempo foi passando, o caso foi piorando, a pessoa foi piorando, sentindo muitas dores e acabando que a gente descobriu que não era hérnia de disco e era aquela doença, que eu não vou falar o nome aqui porque às vezes as redes derrubam, né? Derruba só de falar essa palavra. É estranho isso, mas é aquela doença que, digamos que é aquela doença que todo mundo tem medo, que começa com CA, né? Então, gente, e aí o que aconteceu? Todo mundo tem, eu tenho, todo mundo tem pavor dessa doença, porque muitas pessoas acham que quando pega essa doença já é um decreto, né? Que elas vão partir. Mas, gente, não é bem assim, viu? Não é bem assim, porque você tem que entender o seguinte: quem é o dono da vida, né? O dono da vida, e quem que é o dono da morte? O dono da vida e da morte é Deus. Ele é o dono da vida e da morte. Então é ele que decide todas as coisas, certo? Então, gente, eu passando por essa tribulação, vendo esta pessoa nessa situação, né? E depois de fazer os exames e descobrir o diagnóstico, né? Que era realmente isso que eu falei para vocês, nessa doença, né? Tudo bem. O que aconteceu? Todo momento que eu estive do lado dessa pessoa, porque eu estive todo momento do lado dessa pessoa, todos os dias do lado dessa pessoa. Eu estive durante toda a internação, todos os dias, sabe? Foram poucas horas que eu fiquei longe dessa pessoa. O que aconteceu, gente? Aconteceu que Deus ele foi me mostrando tantas coisas durante eu passando por essa tempestade, por essa tribulação, né? Deus, assim, eu me apeguei tanto a Deus, que eu já sou apegada a Deus, já tenho um relacionamento com Deus. Mas durante essa tribulação, gente, eu me imaginava assim dentro de um barco. Quem estava nesse barco? Era Jesus. Jesus estava no meu barco, gente. E o que eu fazia dentro desse barco, gente? Que eu sabia que Jesus estava dentro desse barco. Você sabe o que eu fazia, gente? Eu dormia, eu descansava. Gente, eu acho que eu nunca descansei tanto na minha vida como eu descansei nesses dias, porque foram 19 dias, né?
até o diagnóstico completo, né? 19 dias de internação. Gente, eu dormia tanto, mas eu tinha um sono. Parecia que eu estava naquele barco com Jesus. Por que eu dormia tanto? Eu tinha uma calmaria, gente. Porque eu sabia que Jesus estava no barco. E se Jesus está no barco, tudo vai dar certo, gente. E foi isso que aconteceu mesmo, sabe? Eu estava ali pensando, né? E outra coisa, gente, que eu aprendi. O que a gente faz? Primeira coisa que você faz no momento de tribulação. É difícil o que eu vou falar para vocês, mas você consegue. Descansa. Descansa. Você tem que descansar no Senhor. Descansa, procura descansar. Não deixe que a tua mente te traga pensamentos, coisas ruins, porque vai dar tudo certo. Se Jesus está no barco, vai dar tudo certo. Então eu descansava. Outra coisa, gente, que você tem que fazer nos momentos de tempestade, de tribulação, é adorar ao Senhor. Se você já adora, eu já adorava o Senhor todos os dias da minha vida. Orava, cantava louvores, rezava os salmos. Eu passei, gente, a adorar ainda mais durante a tribulação que eu estava passando. Todos os dias eu adorava o Senhor, né? O louvor estava na minha boca, continuava na minha boca, louvando, adorando. E eu falava, Senhor, por que eu tô assim? Às vezes, gente, eu não entendia. Por que eu estava passando por um momento que as pessoas acham tão difícil? E eu tinha aquela vontade de ficar adorando a Deus mais, louvando, agradecendo. É como se eu estivesse agradecendo a Deus por algo. Essa é a chave. Eu já estava agradecendo a Deus pela cura dessa pessoa, entendeu? Por isso que eu descansava, por isso que eu adorava e louvava a Deus o tempo todo nesses dias, gente. E esta é a chave. Quando você estiver passando pela tribulação, adore ainda mais a Deus. Louve a Deus, adore. Se for um caso de doença pela qual eu passei, nesse caso, igual eu falei para vocês, dessa pessoa, o que eu fazia? Eu louvava, continuava louvando, adorando a Deus, sabe, gente? E foi assim uma coisa assim, sabe? Surreal. Então, e eu sempre adorando e louvando, muitas vezes eu não entendia, mas depois eu entendi por que eu fazia isso. Gente, em nenhum momento, assim, eu me desesperei e chorei. Ninguém me via chorando no hospital, não. Eu não chorava. E outra coisa, porque eu tinha certeza que o meu Deus, o Deus que eu conheço, o Deus de Israel, Ele não ia me desamparar. E foi isso, gente, que aconteceu nesse processo, né? Nós ficamos lá, passando pela tribulação, adorando, louvando ao Senhor. Eu e a pessoa também, porque a pessoa também orou, louvou, adorou ao Senhor. E tudo, gente, deu certo no final. A pessoa está curada. Essa pessoa está curada. Glória a Deus. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Quando eu estava lá durante, Deus colocou um louvor para me ouvir. Esse louvor chamava Descansa. E esse louvor falava assim, ó: o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma, porque sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Então Deus, Ele é o dono da vida, Ele é o dono da morte, entendeu? Então comece, se você está passando por alguma tempestade na área da saúde, estou dando meu exemplo para você, seja qual área for, louve, adore a Deus pela sua vitória, entendeu? Então eu já louvava, adorava a Deus e já via eu aqui testemunhando para vocês a vitória. E a vitória chegou, gente. A pessoa está totalmente curada para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, gente. Lembre-se sempre, na tempestade, primeiro, descansa. Segundo, louve e adore todos os dias durante a tempestade a Deus pela tua vitória, seja qual área da sua vida for. Bom, meus queridos, Deus abençoe vocês. Um grande abraço para todos vocês. Tchau, gente!